Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, estudo do Evangelho de Mateus, que já estamos caminhando para o final. Então pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderno, sua caneta para fazer as anotações, que nós estamos caminhando para o final. Eu imagino que talvez até a segunda que vem ou a outra nós terminamos o Evangelho. E então já vai se preparando, porque vamos pensar num novo tema para nós estudarmos, certo? Vamos orar para começar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo de estudo e também queremos pedir agora, Senhor, a tua orientação, a tua ajuda, que o teu Espírito Santo possa nos dar uma mente, Deus, atenta e também para perceber aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado por tudo, oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Aliás, só abrindo parênteses, se você quiser fazer alguma sugestão do futuro estudo, só me passar. Quem sabe, aquilo que você sugerir vai ser bom também. E a gente pode estudar junto, tá bom? Muito bem, no final da última aula, nós terminamos o capítulo 25. E eu quero apenas fazer uma recapitulação, porque aquele final não é um final muito simples e algumas pessoas fazem um pouco de confusão também. Óbvio, tudo depende da linha de interpretação escatológica que a pessoa tem da Bíblia. Bem, no capítulo 25, dos versículos 31 até o versículo 34, aliás, você pode, eu vou até ler o 31 a 34 para a gente aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os santos, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas em sua direita, à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei virá aos que estiverem à sua direita. Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Então, esse julgamento das nações, que vai acontecer logo no final da tribulação, algumas pessoas confundem com o grande trono branco que está narrado em Apocalipse capítulo 20. Mas há uma distinção muito clara. Depois você pode pegar e abrir os dois textos e fazer as comparações bem no texto mesmo, sem muita complicação. E eu coloquei aqui, vou citar aqui só para ajudar você, tá bom? Mas você pode fazer isso você mesmo. Então, por exemplo, aqui no texto de Mateus, você vai ver que acontece depois da tribulação, lá no grande trono branco, depois do fim do mundo. Então, depois da tribulação, tem o reino de Cristo, e aí sim, fim do mundo, que acontece o grande trono branco. Aqui no julgamento das nações, obviamente antes do reino de Cristo, do milênio, e lá depois, julgam-se as nações de então. Os que estão no grande trono branco, julgam-se os que passaram de todas as épocas existentes pela morte, né? Juntam-se os que passaram por toda a época, né? Que morreram e que não foram julgados, vão ser julgados aqui no grande trono branco. Eles não foram ressuscitados, agora serão julgados. Nenhum livro se abrirá aqui no julgamento das nações, e lá no Apocalipse os livros são abertos. E também alguns aqui, você percebe que ele separa aqui no julgamento das nações, bodes e ovelhas. Então, ele fala para as ovelhas, vinde bendito meu Pai, né? Possui por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Então, tem pessoas que são colocadas aqui como justos, que creram na mensagem. Agora, no grande trono branco, nenhum será considerado justo. Todos serão condenados. Isso é um fator muito importante. Bem, o que a gente tem que ter em mente é que desde a criação do mundo, desde o início de tudo, Deus planejou a constituição de um reino na terra, da qual ele governaria e mostraria para o homem que ele tem capacidade e ele pode governar o homem. Mas nós sabemos que o pecado entrou e destruiu isso. Mas o Messias ainda vai restabelecer o seu reino. E ele vai reinar. E isso, então, constitui, você pode ver muitas profecias no Velho Testamento, eu vou citar algumas para você.
você pode anotar e ler depois, tá bom? Você vai ver em Isaías capítulo 11, versículo 12, você pode ver Salmos 72, você pode ver Ezequiel, dos capítulos 40 até o 48, fala desse reino, e também Malaquias capítulo 4, quando virá para restaurar todas as coisas, estabelecer o reino de Cristo, ou o reino do Messias, tá bom? Então nós terminamos aqui o sermão escatológico. Em suma, o sermão escatológico, aqui em Mateus 24, 25, ele está falando sobre o final do período da igreja, fala sobre os sinais da tribulação, dividido em duas partes, né? E fala também dos sinais da vinda do Filho do Homem e do final dos tempos, certo? O julgamento das nações que eu acabei de falar agora, tá bom? Lembra que no capítulo 25 ele usa as parábolas para ajudar a entender um pouco. Tudo bem? Se você tiver mais perguntas, algumas você pode me mandar, tá bom? Eu vou falar agora sobre o capítulo 26. Obviamente não vou conseguir fazer o 27, porque só o 26 tem 68 versículos, não é? 68 não, 75 versículos. Então é muito assunto para a gente lidar aqui. Mas é um assunto mais conhecido e menos polêmico, né? Porque é uma narrativa das últimas horas, dos últimos dias de Jesus. Então, capítulo 26, acompanha comigo, eu vou ler aqui os versículos de 1 ao versículo 5. Então, do capítulo 26 até o final do capítulo 27, o que a gente vai ver aqui nada mais é do que uma descrição da paixão de Cristo, né? E a gente começa aqui com a conspiração contra Jesus. Antes ele faz uma predição da sua morte. Versículos de 1 a 5, acompanha comigo. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse a seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu acho que você já sabe, ou pelo menos já deve ter ouvido, na época da Páscoa, das festas judaicas, especialmente a Páscoa, que é a principal de todas, a Jerusalém, amotinavam gente em Jerusalém de todas as regiões, da própria Palestina, né, das regiões da Palestina, mas não só de lá, vinham também de regiões longínquas, como a Ásia Menor, como várias regiões do norte, da Galácia, Capadócia, né, Ponto, Bitínia, viu gente de todas as regiões do norte da África, todos os judeus praticantes, judeus que mantinham sua raiz, eles iam até lá para participar dessa festa da Páscoa. Então, haviam realmente muita gente. Então, eles estavam dizendo: nós pretendemos matá-lo, mas fazer nesta época não é muito bom, justamente por causa da Páscoa. Então, eles não queriam que houvesse um tumulto no período dessas festividades, porque era uma marca muito importante para o povo judeu. Dos versículos 6 a 13, olha o que acontece quando Jesus é ungido. Bem, vamos continuar aqui. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, uma história que eu imagino que as pessoas conhecem aqui. Essa mulher entra e derrama um perfume, né,
Essa mulher é certamente a Maria, irmã de Marta e Lázaro, que é narrado lá em João capítulo 11. Né? Você pode ler lá, ver depois, e também a continuidade de João 12 vai falar sobre ela. E nunca poderia ser a mulher de Lucas capítulo 7, e nem Maria Madalena, de quem Jesus expulsou o demônio lá de Lucas capítulo 8. Essa Maria aqui era irmã de Marta e Lázaro. E ela derramou um caríssimo perfume, né? É chamado aqui de alabastro, né? Que custava cerca de 300 denários. Para você ter uma ideia, 300 denários eram 300 dias de trabalho. Ou seja, se você pegar salário mínimo hoje, né, e por em 10 meses, R$ 1.000, mil e pouquinho, vai dar R$ 10.000 um preço de um perfume. É caro, não é não? Muito caro. É mais ou menos isso que a gente está imaginando aqui o preço dele. Fazendo as contas pelo preço do denário, pelo valor do denário, que é o valor de um dia do trabalho. Desculpa, eu falei R$ 10.000, não. Era 300 dias. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Era esse o valor, mais ou menos, um valor altíssimo, né? 300 denários, porque um denário é o valor de um dia de trabalho. 300 dias, 10 meses, né? Vão dar esse valor que eu estou mencionando para os irmãos. Então, os discípulos condenaram aquele desperdício. Por que desperdiçar um vidro de alabastro para fazer isso com Jesus? Jesus seria melhor pegar e dar aos pobres? Alguns comentários dizem que podia ter sido Judas que fizeram esse comentário, que na realidade ele estava mesmo desperdiçando isso, que ele podia ser usado para uma outra coisa. Não era que ele tinha um coração lá muito bom para querer fazer uma coisa boa para alguém, né? Mas Jesus enaltece aquela mulher, por quê? Porque ela estava ungindo Jesus. Ela estava derramando aquele óleo sobre ela, aquele perfume sobre ela. Ele até diz, ela está me preparando para a morte. E ainda diz mais, que a história dela seria contada, enquanto esse evangelho fosse propagado, seria contado por todos os cantos. E está aqui essa história na Bíblia para a gente saber. Uma mulher que honrou Jesus com o que ela tinha de melhor, com um perfume caríssimo. Ela derramou sobre o corpo de Jesus ali, honrando Jesus. E a gente tem que dar aqui um adendo, não à palavra, mas ao ato da mulher, porque era costume naquela época ungir o corpo de alguém que estava morto. Tanto é que Jesus está dizendo aqui, está me preparando para a morte, para amenizar o cheiro e tudo mais, né? E ela estava fazendo isso, Jesus em vida. Ela queria honrar Jesus ainda quando ele estava em vida, que era uma boa coisa, né? Então os discípulos, certamente aí comandados por Judas, está lá em João 12, né? Se indignaram com esse desperdício, né? E Jesus exalta o oportunismo de Maria e que ela não teria uma outra oportunidade de fazer isso, né? Que é uma outra coisa muito importante para a gente pensar, né? Aproveitar a oportunidade para fazer o melhor para Jesus. A gente não sabe quando nós vamos ter outra, não é não? Então vamos fazer o melhor para ele. Dos versículos 14 a 16 começa aí a conspiração de Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhes fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Bem, não se fala muito qual era o trato de Judas aqui. Vamos lembrar que naquela época tinha muita gente, nesses dias, muita gente em Jerusalém por causa da festa da Páscoa, que a gente viu agora há pouco. Então, nada mais, nada menos, o que eles teriam que mostrar, o que Judas teria que mostrar para esses homens, como ele diz aqui, para os versículo, nós estamos aqui no versículo 14, né? Dirigir ao chefe do sacerdote, ele teria que mostrar para eles o melhor momento. E não só o melhor momento, mas o local mais adequado. Ou seja, eles não podem pegar Jesus para fazer alguma coisa no meio de uma multidão, durante o dia, ou exposto a perto de outras pessoas. Tem que estar em algum lugar reservado. Jesus sempre gostava de ficar reservado, então tinha que ser algum lugar onde pouca gente, só os próximos ali estariam e os soldados que chegariam junto, né? Então acertaram o preço, 30 moedas de prata, que é o preço mais baixo que se dá a um escravo. Sabe aquele escravo que não tinha
condições muito de trabalho, idade já um pouco mais avançada, tinha pouca força, não tinha os dentes muito fortes e tal, era o preço mais barato, não dá para dar mais isso. Então Judas vendeu pelo preço mais barato de que um escravo, né? Então começa aqui então a conspiração contra Jesus. E no versículo 16, que eu vou ler de novo, diz aqui: desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Olha só que Zacarias, capítulo 11, queria que você me acompanhasse nisso. Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Presta atenção no que diz aqui. Todo o país chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, e a família de Davi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todos os demais. Opa, eu acho que eu li alguma versão errada. Não, peraí. Eu li o 12, porque é o 12 e 13, desculpe, eu li o 12, 12 e 13, li errado. É Zacarias 11, 12 e 13, desculpa aqui, tá bom? E eu lhes disse: se acharem melhor assim, peguem-me, se não me peguem, se não me peguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Vai ser exatamente isso que vai acontecer, né? Uma profecia aqui. Então, lembra, eu li errado. É Zacarias capítulo 11 e não 12, versículos 12 e 13, certo? E aí vai para uma reta final aqui, a refeição final, que acontece aqui nos versículos 17 ao 19, é uma preparação para essa refeição. Então, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos, dirigindo-se a Jesus, e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: o mestre disse, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Então, ocorreu um preparativo para a Páscoa, e preparar o local, aquilo que continha na Páscoa. E a última ceia acontece dos versículos 20 até o versículo 30. Então acontecem algumas coisas interessantes aqui, não é? Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Tem uma outra versão que diz: aquele que mete a mão comigo no prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Desculpa. Então Jesus está dizendo aqui a respeito do traidor, quando ele se reúne ali naquele lugar chamado cenáculo, onde eles estavam, uma sala comprida de festa de uma casa. Quando estavam nesse cenáculo, estavam lá se reunindo para se alimentar. Então Jesus fala que aquele que a versão na NVI é um pouco diferente daquelas que talvez você conhece no versículo 23, aquele que comeu comigo
no mesmo prato há de me trair. Uma outra versão fala, aquele que mete a mão no prato comigo há de me trair. Não que naquela hora Judas estava pondo a mão no prato e ele diz isso. Ele está dizendo que o traidor sairá daquele convívio de relacionamento íntimo, comendo. Quem sentava para comer com alguém é um sinal de intimidade, até hoje, até aqui na nossa cultura. Então, quando ele estava ali junto, está dizendo que vai sair daquilo lá. E tanto é que os discípulos ficaram tristes e começaram a dizer, pô, não, acho que não sou eu não, né, Senhor? Não, não sou eu. E dizendo que um com o outro. Até que Judas, como está aqui no versículo 25, que haveria de traí-lo, diz, com certeza não sou eu, mestre. Jesus disse, sim, é você. Essa é a versão da NVI. Talvez uma outra versão que você tem vai dizer, você que diz, você que está dizendo, você não é que Jesus estava afirmando para ele, todo mundo diz, olha, Judas vai traí-lo. Era uma expressão para ele pensar, né? Mas você que diz, você que está dizendo. Então, Jesus está querendo dizer aqui sobre esse assunto, né? E aí dos versículos 26 em diante é um texto muito conhecido quando mostra os elementos que tinham na ceia e quando Jesus celebrou. E nessa celebração ele coloca os significados importantes, o pão simbolizando o corpo e o suco de uva ou vinho simbolizando o sangue de Cristo. Aqui, e a gente conhece muito bem essa história e essa coisa importante, né? Então, quando ele fala isto é meu corpo, então existe uma interpretação da Bíblia de vários segmentos do cristianismo que diz então que ali ele estava transformando aquele pão no corpo dele e o suco de uva no corpo dele. Isso é chamado de transubstanciação. Então, não é que não estava, não. Tanto é que ele diz mais para frente que eles iam, no versículo 29, né? Eu lhes digo que agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, não está transformando nada em pão e sangue. É apenas um simbolismo. O pão simboliza o corpo de Cristo. E o vinho ou o suco de uva simboliza o sangue de Cristo que vai ser derramado. É isso aí, né? E o 29, quando ele diz que vai beber no reino dele, ele estava dizendo justamente no reino que ele estabeleceria quando os discípulos vão celebrar com ele. Então, depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, estavam reunidos naquele lugar, celebrando a ceia. Jesus coloca significado sobre ela. Ele fala de traição, da intimidade do grupo dele. Os discípulos ficaram meio assim. Judas perguntou, não, certamente não sou eu. E Jesus está querendo fazer ele questionar sobre isso, porque Jesus ele está mostrando para Judas que ele sabia quem era o traidor. E aí, então, dos versículos 31 a 35, olha o que acontece aqui. Jesus prediz que Pedro vai o negar. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, né? Ele citando aí uma profecia de Zacarias, você pode ler lá de novo, Zacarias capítulo 13, tá bom? Continuando, agora versículo 32. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Estavam ali no ambiente de comunhão, partindo o pão, né? E Pedro, sempre muito impulsionado pelas emoções, logo faz uma declaração, que ele nunca ia negar. Mas Jesus estava fazendo uma predição. Ele vai negar. E disse para Pedro que ele ia negá-lo antes de que o galo cante, ou seja, era noite, antes que amanheça, você já vai me negar 3 vezes ainda, eu digo para você, Pedro. E Pedro falou, não vou não. E os outros discípulos estavam na mesma coisa, no fervor, dizendo, não vou. Tá vendo? Essa é uma coisa que é bom a gente aprender, né? Às vezes você está num momento com todo mundo e o pessoal, não, vamos servir a Deus, você fala, vamos também. Na realidade, seu coração não está querendo fazer isso. Então, a gente pode enganar todo mundo, a gente pode enganar os colegas, pode enganar a pessoa que está ao nosso redor, mas a Jesus a gente não engana, porque ele conhece o coração. Então, a gente tem que sempre avaliar o coração. Se a gente está com algum problema, reconheça, peça perdão dos seus pecados, mas
e peço para Deus tratar o seu coração, para que você possa realmente servi-lo todo o coração, porque Ele conhece. Você prestou atenção aqui, no caso aqui de Pedro, né? Bem, isso foi dos versos 31 até o verso 35. Então Jesus mencionou que ele ia fazer isso, Pedro ia fazer ia fazer essa negação, né? E também Jesus aqui nesse trecho que estudamos, né? Depois de citar, irei diante de vocês para a Galiléia. Já está dizendo que o final vai ser na Galiléia, né? Quando ele vai ser assunto aos céus lá na Galiléia. Ou seja, nada em Jerusalém, na Galiléia. Galiléia chamada Galiléia dos Gentios, que nós estudamos lá no início do Evangelho de Mateus, tá bom? Dos versos 36 até os 56 são acontecimentos que se dão no Getsemane. Então, quando ele faz essa declaração de que alguém é negar, então ele vai para o Getsemane. Vamos ler aqui o verso 37 até o 39, desculpa, do 36 até o 39, né? Quando ele começa com uma oração. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os seus dois filhos, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, quando Jesus chega no Getsemane, ele já está dizendo para os discípulos que é um momento muito difícil, está angustiado, está passando por tristeza, porque ele sabia que algo ia acontecer de muito difícil. Né? Então, apesar de Jesus ter levado seus discípulos, ele pega e retira-se um pouquinho, um pouco mais à parte, dentro de um mesmo ambiente, mas um pouco mais à parte, e se debruça na terra e começa então a fazer essa oração. Ele está enfrentando esse momento muito difícil ali em comunhão com o seu Pai. Né? E a chave para a interpretação aqui dessa passagem é a palavra cálice. Essa é a chave, né? Então foi dada por Deus e não por Satanás. Tanto é que você vê aqui no versículo mesmo, né? No versículo do Getsemane que nós estamos lendo, né? Verso 39, né? Meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. O cálice que Jesus estava dando que tinha dado para ele, não era cálice. Se você olhar num texto paralelo de João, só para ajudar você, João capítulo 18, verso 11, olha o que diz. João 18, 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haveria de beber o cálice que meu Pai me deu? Então, a palavra que é cálice, Jesus está dizendo que quando ele fez a oração, né, se é possível, afasta, verso 39, se é possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice? O cálice que o Senhor me deu. Então, foi dada por Deus e não por Satanás. Né? E o segundo, o cálice foi usado na Bíblia também por bênção de Deus, por coisas boas, ou por ira de Deus. Você pode depois ver no Salmo 23, você pode ver no Salmo 75. Então, cálice também tem coisas boas, né? Normalmente quem sentava para tomar um cálice de vinho com alguém era alguém de intimidade, relacionamento. Tanto é quando Jesus conversou com os discípulos, né? Se você quiser beber o cálice, que eu vou beber. Ele falou, não, lógico que eu vou beber o cálice. Porque o cálice tem símbolo de honraria, mas também tem símbolo de sofrimento. Então tem símbolo, inclusive, da ira de Deus. Então Jesus estava falando sobre o que ia acontecer. Manifestação da ira dele sobre o que ia acontecer. Você vai entender, se não hoje, na segunda-feira que vem, né? Então continuando aqui no verso. Então, eu fiz uma conclusão aqui para mim, para você. Presta atenção no que eu escrevi. Então, Cristo passando pela morte da cruz, sofreria a ira de Deus pelos nossos pecados. E como sofreu. Então, ele sofreria a ira de Deus pelos nossos pecados, pelo pecado de todos os homens. Experimentando a separação de Deus, esta amargosa experiência. Então, isto era o peso que Jesus estava, assim, com tristeza.
A Trindade nunca se separou em momento algum. Então ele está dizendo que a ira de Deus ia cair sobre ele, né? Porque os pecados da humanidade viriam sobre Jesus na cruz do Calvário. Então e aí haveria um rompimento entre Deus e o Filho, o Pai e o Filho. Então esse era o sofrimento maior. Não eram as chibatadas que ele recebeu dos soldados, não foi a cruz que ele carregou, os pregos, não foi a coroa de espinho ou a espada que foi alvejada na sua lateral, mas o maior sofrimento, o sofrimento que Jesus está dizendo aqui, é a separação dele com o Pai. Esse é significativo, é o mais importante aqui. Então é disso que ele está dizendo, certo? Então Jesus, do começo ao fim, qual foi a atitude dele quando estava aqui no mundo? De ser submisso ao Pai. Então o Pai, ele se encarnou por livre e espontânea vontade, foi conduzido a vida toda esse mundo por direção do Pai, na unção do Espírito Santo. Ele fez tudo conforme o Pai queria. E agora então ele está sendo levado para morrer, né? Então esta oração então foi entendida, foi atendida, não para remover o cálice, né? Mas mas concedendo força para bebê-lo. Então, se é possível, afasta de mim esse cálice, né? Como ele está dizendo aqui no versículo 39. Então, Deus não tirou o cálice dele, mas Deus então deu força para que ele passasse por aquilo que ele ia passar, que era a parte mais dolorosa, né? Olha o verso 40. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro, né? Então vocês não estão nem podendo vigiar comigo aqui. Ele volta, esse sofrimento, né, que ele estava tendo, e volta ali, e aí os discípulos estavam dormindo, não podiam vigiar, né, orando, né? E é uma luta mesmo, hein? E a gente tem que lutar muito para ter comunhão com Deus. Isso é na vida toda, e para eles não eram diferentes. Verso 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que princípio que Jesus deixou para todos nós aqui, né? Está dizendo que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, se a gente não vigiar, como eles não estavam vigiando aqui, e aqui nesse momento crucial, né, importantíssimo da história do cristianismo, né, estavam ali, não podiam vigiar orando, né? Então você já percebeu quanto nós temos que nos preocupar e vigiar-nos, né, sobre esse assunto, né? Então a natureza espiritual do homem, então iluminada pelo Espírito Santo, aqui é versus a natureza humana, né, impulsionado pela carne, né, impulsionado pela natureza pecadora do homem. É isso que a gente diz aqui, né? Então vigia e ore, porque a gente não sabe quando cai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o verso 42 ao 44. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se for possível, afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, né? Você percebe aqui que Jesus, ele vai e volta e encontra os discípulos dormindo de novo. Ele vai lá e faz a mesma oração de novo. E olha o verso 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Então Jesus está dizendo, né? Os discípulos não aguentaram, dormiram. Você acorda e vamos lá que está para acontecer o que está planejado, né? Então essa oração é repetida 3 vezes. Isso para a gente imaginar a luta que Jesus estava tendo e a dificuldade, porque realmente era algo muito difícil. Então Jesus percebe o fim aqui de tudo, acorda os discípulos, fala: vamos levantar, porque não é para fugir, é para todos ficar aqui, aquele que me trai está chegando, o traidor está chegando. Verso 47 até o 56, nós vamos deixar para a próxima aula, certo? Nós vamos marcar aqui onde nós paramos. Então eu quero que aí você vai ver a prisão, e eu creio que a gente consegue avançar bem no capítulo 27, porque o capítulo 28 é bem mais curtinho, né? E a gente vai conseguir ir bem, certo? Muito bom estar com você aqui. Essa história fantástica, a história do nosso Cristo, quando vai para o final para ser
crucificado por mim e por você, quando ele deu a vida por mim e por você, né? E aqui tem uma grande lição sobre vigiar, estar pronto, né? A gente precisa estar pronto, nosso espírito pode estar pronto, mas nossa carne é fraca, vai sempre querer impedir, vai fazer de tudo para impedir de a gente buscar a Deus. Então lute contra ela, lute, eu tenho que lutar, você também, todos os dias, amém? Deus abençoe os irmãos, vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui, obrigado pela vida de cada um dos irmãos e de cada pessoa que está aqui, e nos ajude, a Deus, a caminhar até chegar ao fim da nossa aula. Obrigado por tudo, nos dê uma boa noite e a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tchau, Deus abençoe, um beijo para todos. Até a próxima.